Então, continuando, nesse livrinho, aqui tem algumas dicas de orações para serem passadas para as crianças. O Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória ao Pai, o Santo Anjo. Tem uma oração aqui, página 10, que começa dizendo: Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. É um ato de fé, um ato de esperança, que vocês poderiam ensinar para as crianças esse ato de esperança, né? Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Ensinem para as crianças que o homem foi criado para louvar a Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus nos obriga a isso, amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento da lei de Deus diz que nós devemos adorar a Deus. Quem ama a Deus sobre todas... Olha, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, isso só se deve a Deus. Então, o primeiro mandamento da lei de Deus, quando ensina que devemos amar a Deus, está ensinando ao mesmo tempo que nós devemos adorar a Deus. Porque só Deus é digno de todo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o entendimento, com toda a inteligência, com toda a vontade, com todo o ser, esse amor só se deve a Deus e é chamado de adoração. A gente não vai amar uma criatura dessa maneira. Nós amamos as criaturas como Deus nos amou, amamos as criaturas como a nós mesmos, mas amar com todo o ser só a Deus. Isso é adoração. Quando a gente for falar dos 10 mandamentos, nós vamos recordar o terceiro mandamento que diz guardar domingos e festas. Vocês já podem adiantar para as crianças que existe um mandamento da lei de Deus que nos obriga a ir à igreja no dia de domingo para rezar. No Antigo Testamento da Bíblia, o dia santo criado por Deus foi o sábado. Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou. Mas esse 7º dia, que era o sábado, foi constituído por Deus para que o povo rezasse. Eles tinham que trabalhar durante 6 dias e no 7º dia eles deveriam repousar. Mas o repouso não era descanso, como nós entendemos de maneira humana, de não fazer nada. Repouso em Deus era louvar a Deus, reconhecer que Deus é digno de todo louvor, que Deus merece todo louvor, Deus deve ser amado, nós devemos reconhecer que é Ele, o Senhor, o Deus. Então o homem não pode ignorar a Deus. Tem uma passagem do Evangelho de São Lucas que Jesus fica muito sentido com os leprosos. Lembram? Tinham 10 leprosos. Foram curados, só um, que era samaritano, voltou para agradecer a Jesus. E Jesus disse, cadê os outros? Não foram 10? Só ele veio agradecer? Então, o próprio Jesus mostrou um desapontamento pela ingratidão daqueles leprosos. Então, quando a gente deixa de rezar, quando a gente deixa de cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus, quando nós deixamos de cumprir o terceiro mandamento da lei de Deus, nós estamos sendo ingratos. Ingratos. Viu? É bom ensinar isso para as crianças. Deus, ele não precisa das nossas orações. Isso é verdade. As orações que nós fazemos, elas fazem mais bem para nós. Porque a oração me ajuda a não cair no esquecimento de que eu devo agradecer a Deus. A oração me lembra que Deus tem que estar vivo e presente na minha memória. Quem reza não cai numa amnésia espiritual. É bom ensinar isso para as crianças e adolescentes. Nós católicos somos tão fracos na oração. Eu gosto de ouvir as pessoas me dizerem no pé do ouvido, no confessionário, que elas deploram
lamentam por não rezarem. Viu, queridos? Então, vamos reforçar essa ideia da oração constante e ensinem as crianças a rezar. Façam um teste com elas, vocês catequistas, escutem a oração delas, chamem as crianças e digam assim: agora reza para mim o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória, o Santo Anjo do Senhor, o ato de esperança, o ato de fé. Se não tiver tudo aqui nesse catecismo, procure então baixar da internet as orações católicas. Ensine os seus catequizandos a rezar como católicos, não como protestante, viu? Embora exista oração em todas as religiões, mas a nossa fé nos orienta na oração. Se eu rezar do jeito de protestante, então minha fé não está sendo católica, tá certo? Então cobrem. Eu lembro quando eu era garoto, para eu fazer os sacramentos, eu tive que recitar de cor todas as orações, e a maioria eu me lembro até hoje, depois de velho, viu? Eu me lembro dessas orações, tá certo? Então, rezar sempre. Eu quero encerrar como eu comecei. Rezar é conversar com Deus, viu? E na oração a gente também aprende a escutar a Deus. Ensinar para as crianças que todo o nosso corpo deve ser um louvor a Deus. A gente reza de mãos estendidas, a gente fica em pé em atitude de respeito, se senta em atitude de quem quer escutar. A nossa boca, a nossa língua é para o louvor de Deus. Tem um salmo que todos os dias os padres rezam, que começa assim, dizendo: abri, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Os olhos para contemplar as imagens, os ouvidos para escutar, a nossa cabeça está voltada para as coisas de Deus. Então, rezar sempre. Essa é a alma da igreja. A alma da igreja é a oração. É a oração. A igreja, ela tem tantos meios de rezar. Tem o terço, tem a liturgia das horas, né? Ensina isso para as crianças, né? Tem a própria Bíblia Sagrada, a Santa Missa. Enfim, a Igreja Católica tem muitas orações. Muitas orações. Só não reza mesmo aquele que é muito preguiçoso. Tem o terço da Divina Misericórdia, o terço Maria Passa na Frente. E vamos rezando, né? Então, a oração é um louvor a Deus, é amizade com Deus, é intimidade com Deus. A gente reza não é só para obter as coisas de Deus, a gente reza também para sermos fiéis a Deus. Quando a gente reza e não recebe aquilo que nós pedimos, a gente tem que dar graças a Deus por tudo, porque Deus sabe o que o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para mim. Então, às vezes eu peço algo e eu não recebo, porque Deus vê que aquilo não vai ser bom para a minha salvação. Tá certo, catequistas? Então, até o nosso próximo encontro.